aproximou-se dele um dos escribas, que tinha ouvido discutir, sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Senhor Jesus, qual que é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é: amarás o próximo como a ti mesmo. Só até aí. Deixa sua Bíblia aberta, presta atenção. Nesse contexto aqui do capítulo 12, Jesus está sendo interrogado por alguns fariseus, escribas, acerca da ressurreição. E nessa fala agora aqui do versículo 28, Jesus está sendo agora interrogado por um escriba. Ele chega: Jesus, o Senhor ensinou, já ouviu o Senhor falar, mas qual que é o principal então de todos os mandamentos? Por quê? Porque eles queriam tentar pegar Jesus em uma falha na sua fala. Mas eles vão perguntar a Jesus qual é o principal mandamento. E os escribas tinham determinado que os judeus eram obrigados a obedecer os 613 preceitos da lei e 365 os preceitos negativos e 248 positivos. O que é isso, Edgar? Os 10 mandamentos em Êxodo 20. Deus pegou esses 10 mandamentos e fez deles 613 leis no livro de Levítico. Nós vamos encontrar lá lei cerimonial para isso, lei para aquilo, lei para aquilo outro. Isso tudo no ambiente de culto. E Jesus então divide essas leis em 613, 365 preceitos negativos acerca do pecado e 248 positivos, quando eles fossem entregar algo ao Senhor. E um de seus exercícios favoritos era discutir qual desses mandamentos era o mais importante. E esse doutor da lei quer saber qual é o principal mandamento da lei de Deus. E Jesus dá a ele uma resposta magnífica. E a resposta de Jesus não consiste em um pensamento novo, mas em uma recordação daquilo que todo homem judeu pronunciava a cada manhã e a cada noite, que é o Shema Israel. Deuteronômio capítulo 6, que diz assim: escute, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as tuas forças. Jesus retrata para eles não algo novo, mas algo que eles já sabiam. Então, ao dizer a este homem o Shema Israel, Jesus remete a sua volta à existência como Israel. E o que é Shema? É uma confissão de fé judaica ortodoxa que significa ouvir. Significa ouvir, ouve, ó Israel. Essa confissão ainda, ela é refutada por todas as manhãs e no final de cada dia, por judeus devotos em todo o mundo, declarando o Senhor Deus, o único Senhor. E quando Jesus repete o Shema Israel, é Jesus dizendo a eles assim, ou dizendo ao escriba: você continua sendo Israel. Simplesmente por parar, se você parar de ouvir, você deixa de ser Israel. Então ele diz: ouve, ó Israel. A partir disso, Jesus está dizendo para ele: você vive em uma relação especial com Deus. O Senhor nosso Deus está dizendo para ele: a partir dele você recebe a instrução do que deve se fazer. Depois que você ouve, ó Israel, você é Israel amado, e você também o amará. E esta confissão, ela é tão importante, irmão, que os meninos judeus em lares ortodoxos precisam e devem, melhor dizendo, aprender assim que começar a falar. Quantos anos as crianças começam a falar aqui no Brasil aqui? Ou a criança normal? Aqui não é normal, né? Fala com 1 ano.
Tô brincando. Tem criança que começa a falar com 1 ano, com 1 ano e meio, sei lá, 2. Essa criança, com a Israel, ela já deve aprender a recitar o Shema Israel de cor, sem ler. E isso era um papel dos pais ensinar, porque o próprio texto, capítulo 6, continua explicando: vocês, pais, devem inculcar sobre os teus filhos, e falarás com eles, assentado, andando pelo caminho e deitando, todos os dias. E hoje, aqui no Brasil, como é que funciona? Na nossa cultura brasileira, ou às vezes até mesmo dentro da nossa família cristã, da nossa família, os pais já ensinam como? O filho a falar palavrão, e olha que bonitinho, uma gracinha, olha, já xingando palavrão, já cantando funk, que denigra a imagem da mulher, e tanto do homem ou da família. As crianças já estão assim, os pais estão assim, olha que lindo. Enquanto lá em Israel a ordem é: vocês, pais, ensinem os seus filhos a ouvir o Senhor nosso Deus, o único Senhor. Por que isso era preciso? Porque ao redor de Israel, as nações adoravam outros deuses e deusas, mas Israel estava declarando de fato ali com sua boca que há somente um Deus verdadeiro, um Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E esse texto de Deuteronômio, capítulo 6, era um texto especial para os judeus. Tá de olho, as imagens, tá? Segura aí. Então era comum os judeus colocar esse textinho do capítulo 6 dentro de uma caixinha chamada filactérios. Coloca aí, o Hendrick, por favor. Tá vendo essa caixinha aí? Tá dando para ver? É uma caixinha em cima da cabeça, tá vendo? Isso é chamado de filactérios. Essa caixinha era colocada, e todo o Shema Israel era colocado enroladinho dentro, e eles colocavam na cabeça, porque eles estão dizendo: eu amo o Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, mas também com a minha mente. Aí, isso é o filactério. E eles também tinham o quê? O mezuzá. O que é o mezuzá? Que ficava nos umbrais das portas, nas famílias judaicas. Ela fica assim, ó, apareceu, já pôs aí? Que fica assim, ó, em transversal, apontando para dentro e para fora. Por quê? Porque todos os judeus que iam sair, eles saíam e passavam a mão no mezuzá, dizendo: eu amo o Senhor, eu lembrei da sua lei. Quando eu entrar, eu amo também, eu amo a tua lei ao adentrar a minha casa. Então, é para lembrar, e toda vez que eles passam a mão, eles lembram disso, para não deixar de praticar, de ensinar, de viver aquilo. Então, eles estão dizendo, toda vez que eles passam ou entram e passam a mão, estão dizendo: eu estou cumprindo o meu dever de amar a Deus com todo o meu ser. Isso é lindo, irmãos. Então esse texto é que os judeus questionam Jesus, perguntando qual era o maior mandamento, para tentar pegá-lo. Mas Jesus responde a eles lá, dizendo, repetindo o texto de Deuteronômio. E só que tem um negócio aqui, irmãos. Lá em Deuteronômio, Deus está dizendo, Moisés está repetindo para o povo: vocês vão amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Mas olha o texto de Marcos agora. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu... Por que Jesus colocou de todo o teu entendimento? Você já parou para pensar nisso? Por que Jesus colocou esse acréscimo? Por que Jesus acrescentaria com todo o nosso entendimento, se lá não tem? Talvez Jesus colocou a palavra entendimento aqui, podemos pensar, porque para os gregos o conhecimento é o mais importante. O conhecimento, o intelecto para eles era o mais importante. Talvez seja por isso que Jesus colocou o entendimento, porque o evangelho, segundo escreveu Marcos, foi escrito para os romanos. Mas lá no período dos romanos tinham famílias gregas gentílicas que precisavam ouvir, porque eles tinham a mente grega. Então talvez Jesus ele quis apresentar para aquele povo também: vocês devem adorar com todo o vosso
entendimento. E o texto aqui para nós não está dizendo que temos que amar a Deus com as 3 partes: alma, corpo. Não, não é isso. Jesus quer nos ensinar a usar a nossa totalidade, que está no nosso ser. Se você ama a Deus com todo o seu ser, e se você perguntasse a Jesus hoje assim: Jesus, é para te adorar com toda a minha memória? Jesus diria: adorar o Senhor, amará o Senhor teu Deus de toda a sua memória. Ele falaria isso. Por quê? Porque o que Jesus está dizendo para nós é assim: não é para deixar nada de fora. É para me amar com as suas forças, se trata com as mãos, com os pés, com toda a sua energia. É para amar com toda a sua alma, de todo o seu coração, com todo o teu entendimento. Se você falar mais uma coisa, é para me amar também. É o que Jesus está apresentando para nós. Ele está dizendo: não é para deixar nada de fora. É isso que ele está dizendo. Então a lei judaica é isso. É que nós venhamos aprender a amar a Deus com todo o nosso entendimento. E a lei judaica, ela começa com adoração, com amor a Deus. Porque se é verdade que somos feitos à imagem de Deus, nós encontraremos o sentido mais pleno, o nosso verdadeiro eu. E quando aprendemos a amar e a adorar aquele a quem somos determinados a refletir. Então, é aqui que eu quero focar com vocês nessa noite, sobre amar a Deus com o nosso entendimento. Por quê? Porque com o coração nós já sabemos o que é, ou pelo menos tinha que saber. Com o coração representa as nossas emoções, os nossos desejos, envolve os nossos sentimentos, as nossas vontades. E quando você ama a Deus de todo o teu coração, você encontra prazer e alegria nas coisas que Ele criou. Então isso é amar a Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma. Aqui tem mais a ver com o nosso eu, de quem eu sou. Se uma pessoa quiser se exaltar em ser uma coisa ou ser aquilo outro, ou quando você fala assim: eu fiz isso, eu fiz aquilo, e se não tomarmos cuidado, tornaremos o que? Orgulhosos. Então amar a Deus com a nossa alma é olhar menos para si e mais para Deus. É quando menos de nós tivermos e mais dele conhecemos. É olhar mais para ele do que para nós mesmos. Isso é amar a Deus de toda a nossa alma e de todas as suas forças. Mais fácil e mais tem que tomar cuidado. Porque é usar seu corpo, suas ações, as suas palavras. É você honrar a Deus com a forma como você usa seu corpo. Por isso amar a Deus, adorá-lo, é o maior privilégio que podemos ter. De modo que quando o Senhor ordena que amemos, Ele está nos dando o que há de melhor: amá-lo. E no entanto, o amor por Deus deve envolver todo o nosso interior, conforme eu acabei de citar acima. Só que agora Jesus coloca mais um. E sabemos de uma coisa, que na vida do cristão, amar é uma decisão. Só aí aumenta a minha e a sua responsabilidade diante de Deus e para com o próximo. Mas agora, em amar a Deus com todo nosso entendimento, eis a questão. Por que Jesus acrescentou esse? Isso é algo muito estranho para nós. Por quê? Porque com o coração você diz como? Ei, te amo, viu? De todo o meu coração. Você faz um gesto, né? Te amo, todo o meu coração. E com sua alma você diz: te amo com toda a minha alma, lá no fundo da minha alma. Você diz assim, né? E com todo entendimento, com toda a sua força, você demonstra através das suas ações. Mas quando você diz: eu te amo com todo o meu entendimento. Aí como assim? Eu te amo com todo o meu intelecto. Você não vê ninguém falando assim, que amo todo com todo o intelecto. Eu te amo com toda a minha mente. Você vê? Não. Então, amar a Deus com todo o vosso entendimento é estranho para nós. Só que Jesus, o que Ele quer? O que o Senhor quer dizer aqui para nós? Porque nós estamos tão acostumados com algo diferente. Pois amar a Deus com a nossa mente é estranho e diferente por causa da nossa prática no dia a dia. Será que nós estamos acostumados a amar alguém com a nossa mente?
falamos, eu te amo de todo o coração, eu te amo de toda a minha alma. Mas imagina você dizendo para alguém assim: eu te amo com todo o meu cérebro. É engraçado, não é? Como é isso? Como? Vou construir um avião para ti. Você vai usar o quê? Sua mente. Então, como amar a Deus com toda a nossa mente? Tendo o nosso pensamento centrado em Cristo, principalmente fora da igreja, do ambiente eclesiástico. Só que eu te dizer uma coisa, eu acredito que nós amamos a Deus com o nosso intelecto todo dia e o tempo todo. Só porque nós vemos a relação entre amor e coração, alma e força. Só com entendimento, mente, só que fazemos isso o tempo todo. E sabia de uma coisa, que todo o uso do nosso intelecto é realizado em amor a alguém? Sabia? Você não faz uso da sua mente, do seu intelecto por causa de coisas, mas por causa de pessoas. É sempre por causa de alguém. Mas Edgar, não, discordo. Por quê? Porque eu conheço pessoas que usam os seus raciocínios por causa do dinheiro. Sim. Eu conheço pessoas que usam o seu intelecto por causa da fama, sucesso e carreira. Sim. Só que te dizer uma coisa, na verdade essas pessoas não estão fazendo por causa da fama, da carreira e do dinheiro. Estão fazendo por causa do seu próprio dinheiro, da sua própria fama, da sua própria carreira. Por quê? Para que vale fama, dinheiro e carreira se não tem ninguém para usufruir? Sim ou não? Então, é sempre pensando em alguém, ou é pensando em si mesmo, ou é pensando no outro, que nós fazemos. E toda vez que eu e você usamos o nosso intelecto, nós atingiremos alguém. E toda vez que você usa por interesse, você também fará a alguém, seja para você ou para outra pessoa. E o valor de algo que fazemos faz com que nossa mente é proporcional ao valor da pessoa para quem você dedica. Eu vou repetir: o valor de algo que nós fazemos faz com que nossa mente seja proporcional ao valor da pessoa para quem você dedica a ela. Exemplo: quando você escreve um livro, o autor está lá, escreve, fala assim: eu dedico esse livro à minha família, aos meus filhos, aos meus amigos. Não é? Ele está dedicando a alguém. Quando você está formando, todo formando é assim, né? Chega lá: boa noite, mediante de tudo eu quero agradecer aqui os meus pais, a minha família, porque se não fosse eles eu não estaria aqui. Não é? É ou não é? É assim que faz. Então, tipo assim, o ponto aqui não é desprezar, o ponto é saber. Escuta isso aqui. O ponto é saber que a coisa fica mais importante quando a gente dedica para alguém importante. Você não pegou, eu vou repetir. O ponto aqui é saber que a coisa só fica mais importante quando a gente dedica para alguém importante. Você só sabe que o que fica mais valioso quando você faz para alguém que se importa. E porque nada melhor do que você dedicar o que você faz com a sua mente para aquele que fez a sua mente, Deus. Não tem nada melhor. Como é que eu posso usar a minha mente para glorificar e honrar a Cristo? É ter a Cristo Jesus no centro do meu pensamento, do meu pensar. O centro da mensagem aqui é nós trazemos Cristo para o centro do nosso pensamento. Porque nós estamos acostumados a trazer Cristo para as outras áreas. Por que não trazer para a nossa mente? Trazemos para o louvor, trazemos para a pregação, mas a gente não está acostumado a trazer Cristo para a centralidade da nossa mente, do ambiente, fora do ambiente de culto. Como é pensar Cristo fora desse ambiente de culto? Fora da comunhão dos irmãos aqui, para bendizer ao Senhor. Aqui dentro é uma maravilhosa, é maravilhoso, melhor dizendo, falar de Cristo no centro das nossas vidas.
Difícil é quando nós estamos lá na empresa, com o nosso trabalho, na faculdade, com os nossos estudos, e as pessoas começam a desprezar você por causa da sua fé. E você mesmo não consegue atinar que o que você faz e como você faz deve ser para a glória de Deus. Não é só como você faz, mas como nós usamos o nosso intelecto aqui. Eu sei que você já ouviu falar, né? Irmãos, você tem que ser crente, não é crente de só domingo não, de domingo a domingo não. Você tem que ser crente de segunda a segunda. Ou não é? Quem já ouviu isso? Não é só crente de segunda, não é para você só ser crente só no domingo não. Tem que ser crente de segunda a sábado. Você entende, quando você ouve isso, você entende assim: eu preciso ser mais honesto no trabalho, eu preciso chegar no horário do meu trabalho para parar de roubar do meu patrão, eu preciso pregar, falar mais de Jesus. Você começa a pensar sobre isso. Mas poucas vezes você pensa o que significa pensar como cristão. Resolver os problemas da empresa como cristão, ser diferente no trabalho como cristão, que se destaca. Isso nunca entrou na nossa cabeça. Mas Jesus disse: amem o seu Deus de todo o teu entendimento. Então, você já pôs ainda não, né? Já pôs lá o tema? Já colocou? Tinha que colocar depois, crente, me explicar. Mas olha aí, como é que tá aí? Lê para mim. Não, você não leu certo. Você leu, mas não é desse jeito. Amando a Deus com todo e teu entendimento. Então nós vamos falar aqui agora nessa noite, agora que eu vou pregar. Amém? Nós vamos tirar 3 ensinos aqui. O que é amar a Deus com entendimento? O que é amar a Deus com teu entendimento? E o que é amar a Deus com todo o teu entendimento? Amém? Amém? Então deixa a Bíblia aberta aí. O que é amar a Deus com entendimento? Amar faz parte em ser. Jesus trata aqui sobre a integridade. É sobre amar por inteiro. Então tem que se dar a Deus primeiro, não só na conduta, mas também na mente. Se eu falar aqui nessa noite para você: se entregue totalmente a Deus, automaticamente você pensaria o quê? Em conduta, em fazer algo. Você pensaria assim. E na forma que a gente vive, isso é porque nós fomos treinados assim. Ser um cristão por inteiro, será que é uma pessoa que tem uma conduta correta de segunda a segunda? Não, não é isso. A gente não pensa em alguém que pensa como cristão o tempo todo. Nós não conseguimos pensar assim. No trabalho, nos estudos, em casa, é isso que precisamos resgatar. E nisso não se refere somente ao estudo da palavra, mas trata aqui também para nós sobre a criação de Deus. Conhecer as obras do Senhor e encontrar prazer nele. Olha o Salmo de número 111, versículo 2, diz assim: grandes são as obras do Senhor, considerada por todas, os que se alegram por causa delas. São grandes as obras do Senhor. Quem está dizendo? Aqueles que têm prazer nas obras que Ele fez. Sabe o que o salmista está dizendo? Ele está dizendo: isso é valorizá-lo, é valorizar a Deus, é louvar a Ele. Ele está dizendo: é através disso que nós aprendemos dele e das coisas que foram criadas. Gente que sabe que deve amar a Deus com entendimento, sabe que deve mergulhar nesse livro aqui. Isso é um fato. Agora, amar a Deus com a mente não é só estudar a Bíblia, mas é também estudar o outro livro de Deus. Qual, Edgar? O livro da criação, que revela as suas obras. Amar a Deus com a mente, com raciocínio. Porque o Salmo de número 20, é esse aí mesmo que você pensou: os céus declaram a glória. Salmos 29, acho que é isso mesmo. Sobre a sua criação. Por quê? Porque para se descrever um salmo desse, você tem que considerar as obras do Senhor. Depois você tem que ter o prazer nas obras do Senhor. Porque se você limitar só Deus aqui dentro, você só vai pensar em Deus aqui dentro.
Agora, quando você abre para fora e entende que o que Deus criou, eu preciso ter prazer naquilo que Ele criou, eu terei mais motivo ainda para pensar em Deus. Então, perceba aqui que o salmista olha para as obras de Deus e diz: meu Deus, o Senhor é muito grande. É você olhar para a biologia, é você olhar para a geologia, para a geografia, que trata das coisas que foram criadas, e entender o que Deus fez, e olhar para isso e poder se encantar. E é isso que o salmista está fazendo. Ele olha, ele estuda sobre o que Deus fez e diz: quão grande é o meu Deus. Por quê? Porque ele está tendo prazer naquele que fez todas as coisas. E o salmista aqui não está só falando em estudar a Bíblia, mas em se ter prazer com o que Deus fez. É tudo aquilo que fazemos no nosso dia a dia, no trabalho. Não importa seu treinamento, não importa se você está na faculdade ou não, se tem pós-graduação ou não, se você faz alguma coisa, entenda, você sempre fará em relação ao que Deus criou. Sempre. Nós somos chamados para amar a Deus com o entendimento que já temos dele. Precisamos crescer em entendimento, mas isso não significa que para amar a Deus você precisa ter um PhD antes. Não. E esse é um desafio todo nosso, de todo o nosso pensamento. Quer extensivamente, no sentido de todo tipo de pensamento, quer intensivamente, com todo o empenho para pensar. E nós precisamos, ou melhor, a gente precisa ter prazer naquilo que Deus criou. E isso é pouco cultivado. Então entenda, é pensar para despertar. Tendo despertamento, eu expresso o amor a Deus. Então você pensa, desperta e expressa o amor de Deus. Quanto mais conhecemos, mais o amaremos. Quanto mais o amamos, mais queremos conhecê-lo. Então quem ama a Deus irá buscar conhecê-lo. E quanto mais o conhecemos, mais glorioso ele será aos nossos olhos. Mais ainda. Então pensar é importante para despertar o amor por Deus. E quando você é levado a pensar sobre Deus e sobre Cristo, se desperta mais amor. E o problema por muitos evangélicos chamados de anti-intelectualistas é que eles têm o amor a Deus reduzido. Por quê? Porque as pessoas acham que por ser dedicados ao Senhor não precisam pensar sobre o Senhor e conhecê-lo. Por quê? Porque o conhecimento de Deus foi nos dado para crescermos em amor por alguém. Quando você conhece alguém e começa a amá-lo, você consegue ficar longe dele? Sim ou não? Não, né? Você quer fazer o quê? Você quer ficar perto. Sabe por quê? Porque quando você se interessa por alguém, você quer conhecer ele mais e mais. Quanto mais você o conhece, mais você encanta por ele. Assim é Deus. Quanto mais conhecimento temos dele, mais encantado com ele e as suas obras nós ficamos. Claro que tem um outro lado do conhecimento. Qual? Porque talvez você vai conhecer alguém e vai dizer assim: não era o que eu pensava. É ou não é? Quem já se frustrou assim? Você pode levantar a mão e o pé aí, né? Era assim, era mais do que você pensava. Com certeza era. Você pensou de um jeito, ele era outro jeito. Mas entenda uma coisa, com Deus é diferente. Nós não somos só despertados pelo conhecimento dele, mas somos despertados para amá-lo ele mais. O conhecimento é a própria expressão do nosso amor, pois quanto mais você conhece, mais expressão de amor você tem para ele. Então nós precisamos conhecê-lo mais para amá-lo mais. Amando-o mais, queremos conhecê-lo. Conhecendo-o mais, iremos amá-lo mais. Você está disposto a isso, irmão? Quem já viu as Crônicas de Nárnia aqui? Se não viu, você vê que é de crente. Nas Crônicas de Nárnia, você vai lembrar de um episódio. A Lucy, que é a novinha, né? Ela sai de Nárnia.
e ela vai para outro país, tira umas férias. Só que depois de um tempo ela volta, lembra? Ela volta, entra para dentro do guarda-roupa, né? E lá, e ela encontra com quem? Com Aslan. Aslan ali tipifica Cristo. É lindo, é Cristo. E quando ela retorna e volta, ela entra para dentro e chega na cidade de Nárnia, ela vê o Aslan ali. E ela diz para o Aslan: Aslan, como você cresceu? Aí ele diz para ela: não, de forma nenhuma. Não foi eu que cresci, eu continuo do mesmo jeito. Mas quem cresceu foi você. Por quê? Porque quanto mais a Lucy crescia, maior o Aslan ficava. Você não pegou, né? Quanto mais eu cresço, maior fica o meu Deus aos meus olhos. Para ela era ele que tinha crescido, mas quanto mais ela estava crescendo, maior o Aslan ficava para ela. Quanto mais você cresce, maior é o seu Deus diante dos olhos. É Deus dizendo para nós: eu sou ilimitado, então na medida que você cresce no conhecimento de quem eu sou, mais ainda eu tenho para te revelar quem eu sou. Isso é lindo. Então quanto mais você cresce, você vai entender isso. É por isso que precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor, crescer no conhecimento de quem Ele é. Nós precisamos conhecer as coisas que Ele criou e fez. E isso é amar a Deus com entendimento. Agora, amar a Deus com teu entendimento. Ali está o todo antes, né? Nós não precisamos ser PhD, ter mestrado, ser inteligentes para amar a Deus. Porque se pensarmos assim, a outra pessoa que tem um currículo grande, né? Você olha para aquela pessoa, que é isso, hein? Aquela pessoa deve amar a Deus demais, hein? Por quê? Olha o currículo dela: mestrado, 3 pós-graduações, 2 mestrados, um MBA lá e tal, e isso. Você fala, esse cara deve amar a Deus demais. Só que o grande problema são pessoas que sabem muito, mas não praticam nada. Aí ficam claras 2 coisas para nós aqui rapidinho. Primeiro, eu não estou incentivando ninguém a não estudar e acomodar com um pouco que sabe a respeito de Deus. Estuda sobre Deus. Segundo, eu não estou criticando também quem estuda muito e sabe muito a respeito de Deus. É importante. Eu estou falando contra quem se esconde atrás do seu pouco conhecimento e também exortando os que muito sabem, mas não praticam nada. É a esse que eu estou falando. Porque de uma coisa que vemos aqui é que Jesus não eletiza. Jesus não fica apontando o dedo acerca do amor, sobre amar com a mente. Mas Jesus personaliza. Isso é lindo em Jesus, irmão. Jesus é maravilhoso, mas ele é mestre, ele é um doutor, ele é, sei lá, ele é demais. Por quê? Porque ele está dizendo assim, ó: é para amar com a mente? Mas vai ser... não é com o entendimento do outro, é com o seu entendimento. É com o teu entendimento que você vai me amar. Isso é lindo. Você vai amar a Deus conforme o seu entendimento. Jesus está dizendo aqui, Jesus está particularizando o conhecimento que vocês têm com Ele. Tá, sabe esse conhecimento que você tem de Deus? É para amar a Ele. É isso que Ele está dizendo. Jesus personaliza com o teu entendimento, com aquilo que Deus já te deu e você tem para conhecê-lo. Ele não te obriga, mas Ele diz: cresça para conhecer. Isso é precioso para Jesus, porque é Ele saber a capacidade de cada um e como cada um pode amá-lo segundo a sua capacidade. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo, porque a gente fica mais caridoso, né, com os irmãos da igreja. Porque na igreja é um lugar maravilhoso. Sabe por causa de quê? Porque é na igreja que a gente iguala todo mundo. Lá fora, se você tem um mestrado, você passa na frente com aquele que tem pós-graduação. Se você tem um curso a mais de inglês e o outro não tem, o curso de inglês passa na frente. É ou não é? É assim. Aqui dentro não. Aqui dentro, para Jesus dizendo, todo mundo é igual. Ele está igualando a todo mundo aqui. Na igreja nós vamos ter pessoas que têm pós-graduação, que têm mestrado, que têm graduação, e vamos ter pessoas que talvez nem tenham ensino médio ainda, talvez só tenham ensino fundamental. E o curioso disso é que a igreja reúne e iguala a todos no mesmo ambiente. E se começar a haver separação, distinção, vira pecado. A igreja começa a pecar.
Então, quando Jesus ensina a amar com o nosso entendimento, é que nossa maneira de olhar é de um para com o outro. Por ser uma pessoa inteligente, às vezes essa pessoa acha que o seu amor a Deus está baseado no seu intelecto. Aí o que acontece? Essa pessoa acaba denegrindo e desprezando aqueles que não têm. Mas tem o outro lado também, porque aqueles que não têm habilidade intelectual vai achar que aquele que tem é muito arrogante. Sim ou não? Temos dois extremos aqui. Então, por isso que Jesus fala, não é nem um extremo e nem o outro. Você vai amar a Deus conforme o teu entendimento. É conforme o teu, que você tem. Não é segundo o outro, é com o teu entendimento. Jesus não coloca um padrão aqui. Você tem que chegar aqui para você me conhecer. Não. Jesus está dizendo, o pouco de entendimento que você tem, conhecimento de mim, me ame com ele. Com o grande conhecimento que você tem de mim, me ame com ele. É isso que Jesus está dizendo. Qualquer que seja a nossa atuação, nosso intelecto deve ser para amar a Deus e amarmos a Ele conforme a nossa habilidade. Alguns gostam de ler livros, outros não gostam. Outros gostam de ciência, outros gostam de matemática. Está repreendido em nome de Jesus. E uns são mais teóricos, outros são mais práticos. É cada um com as suas particularidades. Não importa, é sobre cada atividade que você é capaz de você fazer, em que você é melhor para fazer. Então Jesus diz, ame a Deus com o teu entendimento. Essa ideia é você usar as suas particularidades, a sua capacidade para Deus. Não tem um jeito de amar a Deus com entendimento, mas tem um jeito que agrada a Deus. Amar a Deus com todo teu entendimento. E nós vamos entrar agora no todo. Não é amar a Deus só com o teu, mas ele está dizendo, só com a metade do teu entendimento. Ele está dizendo, é amar a Deus com todo teu entendimento. Nós estamos indo embora aqui já. O que Jesus está querendo dizer com todo entendimento? Jesus está dizendo aqui uma ideia de completude, né, para nós. É a ênfase no todo. E para dar essa ideia de 100%, ele fala de integridade, de inteireza, de amor. Precisamos amar de forma extensiva, com cada área da nossa mente. E de uma forma intensiva, o que ele está dizendo? Com a totalidade de força em cada área da nossa mente. Para você construir algo, para você estudar, o que você precisa fazer? Forçar a sua mente para aprender. Você está esforçando. Quando você vai montar o quebra-cabeça, o que você está fazendo com a criança? Você está fazendo ela forçar o quê? A mente dela. Quando você vai montar aquele dado lá que até hoje eu nunca consegui colocar no lugar, né? O que você está fazendo? Você está usando o seu intelecto, a sua mente, o seu cérebro. É com cada área. E sabia de uma coisa? Que nós estamos em dívida com Deus quanto a isso? Romanos 13:8 diz, e ninguém devais coisa alguma senão amor. Nós estamos. Eu e você não amamos a Deus nós não amamos a Deus num todo, nós amamos a Deus em partes. Nós somos habituados a separar a mente para algumas partes para Deus, sabe? Culto, louvor, pregação. Nós temos que mudar isso. É você usar todo o seu conhecimento sobre o seu domínio para Deus. Por isso nós estamos com dívida com Deus, porque poucas vezes pensamos em usar nossa mente para Ele, com toda a nossa mente. Todo conhecimento e entendimento que tem acerca de Deus e do mundo devem glorificá-lo Ele sempre. Em todo tempo eu estou pensando, mas que tipo de pensamento eu estou tendo? São pensamentos de amor ao meu Deus? Creio que se nós não ficarmos atentos, nossos pensamentos nos levarão a lugares muito distantes de Deus. Se a gente deve aos homens, muito mais a gente deve a Deus. Estamos longe de amarmos a Deus com o nosso entendimento. Se o pouco que eu tenho for colocado em prática, agradará a Deus.
Só que Jesus nos exorta e nos convoca a ir atrás do ideal do amor a Deus com todo entendimento. E nós não podemos dividir a mente como nós fazemos. O que é sagrado e o que é secular. Todos nós fazemos isso, todos nós. Isso trata de toda a nossa área religiosa, toda a nossa atividade religiosa. Nós não temos que dividir, ela tem que ser norteada, permeada pela nossa fé. Em tudo, eu não falei na última 2 semanas atrás, que tudo é do Senhor. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Tudo aonde nós estivermos incluídos, seja no ambiente escolar, seja no ambiente de trabalho, onde você estiver, tem que estar norteada pela minha e pela sua fé. Paulo vai mais longe ainda, ele diz assim em Colossenses 3: buscai as coisas que são do alto. Mas ele disse mais ainda, ele disse: pensai nas coisas que são do alto. Pensar. Como posso buscar algo que eu não penso? Incoerente, impossível. Como posso adorar a Deus com todo o meu entendimento se eu não coloco em prática o que eu sei a respeito dele? O que ele espera de mim? Porque nós dividimos assim: música de Deus e música do mundo. Sim ou não? Né? Só que tem um negócio, né? De manhã eu fiquei bravo aqui. Deixa eu tentar ficar calmo aqui. Tem tanta música linda aí fora. Claro que você não vai tocar aqui dentro, mas tem tanta música linda aí fora que aquele negócio de viola, como chama? Tunique e Tinoco. Você pega umas modas de viola antiga, não é essas merda que canta aí fora hoje não. Fala sobre a vida, fala sobre a história da vida, fala sobre a vida no campo, o trabalhar. Aí você pega umas músicas que a gente fala que é de Deus e põe dentro da igreja, mas aonde está Deus nas músicas? Tem mais um homem dentro da música do que o próprio Deus. Aí a gente quer separar. Aqui é de Deus e aqui é do mundo. Para com isso, irmão, que todo o ritmo é de Deus. Sabe o que o diabo fez? O diabo foi lá e deturpou todo aquilo que era de Deus. O funk, o rap, pegou tudo. Sabe o que ele fez? Deturpou tudo. Tudo é de Deus. Ele não criou tudo para a sua glória, para o seu louvor e glória. O que o diabo fez? Ele quer deturpar, falar que é ele que fez. Só que tem uma coisa, o que nós devemos fazer? Deixa eu te falar para você uma coisa aqui. É entender e ouvir uma música, o que eu vejo, e perguntar: isso está honrando a Deus ou não está honrando? Essa música que eu estou ouvindo, ela honra a Deus ou desonra a Deus? Porque tem música que você põe no ouvidinho e liga na 107, fica ouvindo um tanto de baboseira lá de música, que não está louvando a Deus coisa nenhuma. Tem música que você gosta de ouvir aí, vem me visitar hoje aqui, para de ouvir. Você que está me vendo, para de ouvir. É música que não tem Bíblia, irmão. Só para falar, vem visitar hoje aqui. Só visita quem não mora, é ou não é? Ele já mora aí dentro? Ele já mora aí dentro? Então ele não tem que ficar visitando não, ele já mora aí. É pessoas que fazem música sem ler Bíblia. No pé, não gosta de gastar e desgastar. E ali, lê a palavra. É por isso que eu gosto muito dos corinhos antigos, eu gosto muito. Tem uns crentes novos que tá chegando aí, que tá começando a cantar uma música bíblica. Mas irmãos, aí a gente quer ficar, não, isso é do mundo. Não, isso aqui é de Deus. Isso aqui é do mundo. Não, irmão, espera aí, tá honrando a Deus? Vou ouvir. Tá desonrando a Deus? Eu paro de ouvir. Isso que eu tô vendo, tá honrando a Deus? Então eu vou ver. Tá desonrando a Deus? Vou parar de ver. A gente tem que ser crente sim, irmãos. Sabe por que a gente pensa, a gente faz desse jeito? Sabe por que a gente gosta de dividir isso? Sabe por causa de quê? Porque a gente define isso, que o que é de Deus e o que não é, por causa da igreja. Não, isso daqui não é de igreja, não. Isso aqui também não, isso aqui é de igreja. Nós fazemos isso, irmão.
Nós dividimos o que é da igreja e o que é fora da igreja. Será que tudo que a gente faz é devotado a Cristo pela fé? É essa a pergunta que nós temos que fazer. Às vezes então nós não sabemos como pensar então como cristãos. Quando a gente começa a buscar estabilidade em outro que não é o Senhor Jesus, e acaba que a gente busca e pensa igual ao mundo. Buscamos a tranquilidade e a certeza da mesma forma que o mundo busca. E não é para a gente ser assim, porque a gente diz que busca a Cristo. É sobre pensar como cristão. Você pode até ter tido o mesmo treinamento como eles lá do seu trabalho, mas é você pensar com a mente de Cristo. É como Paulo diz em 1 Coríntios 2,16: pois quem conheceu a mente do Senhor para que não possa instruir? Nós porém temos a mente de Cristo. Nós somos pessoas, irmãos, que gostamos de imitar a cultura dos outros, porque eu e você podemos ser um cara ou uma mulher da igreja há muito tempo, mas infelizmente sabe o que acontece? Pode ser completamente mundano. Porque mundanismo não é uma coisa que você fica fazendo lá fora. Mundanismo é como se fosse uma praga, um vírus. Pega em você, você traz para dentro da igreja e vira mundano. Por quê? Porque estamos raciocinando como o mundo raciocina. Estamos pensando como o mundo pensa. Porque nós dividimos isso. Pensar em Cristo é só aqui, lá fora não. Nós temos que processar tudo que nós ouvimos, tudo aquilo que vemos dentro da nossa casa, seja entretenimento ou que seja para seu crescimento espiritual. É nós pensarmos nessas coisas que nós temos que amar a Deus com todo o nosso entendimento. Não é só na igreja, é nós abrangermos isso. E se eu e você somos pessoas que estudam a palavra de Deus e zela pela sua doutrina, é nós fazermos mais do que isso. É nós processarmos isso fora do contexto eclesiástico e de igreja. Nós precisamos glorificar a Jesus com o nosso pensar lá fora. Eu termino. Nós podemos estar nesse mundo e temos uma visão mais coesa, onde as coisas, o conhecimento faz muito mais sentido. Por quê? Você estuda na mesma faculdade, trabalha na mesma empresa, mas a questão é ter uma visão e um pensamento diferente daqueles que estão lá. O que eu quero dizer é que eu e você temos a oportunidade de estudar no mesmo lugar que os nossos colegas, de trabalhar no mesmo lugar que nossos colegas, de até morar onde os nossos colegas moraram, no ambiente, no bairro, seja onde for. Só que eles têm a visão de mundo diferente do seu. O seu é diferente do deles. Você tem a condição de ser o mais doutor do que eles. Por quê? Porque as coisas para você é diferente. Pois você tem condição de estudar, trabalhar, aonde a sua fé permeia, e o seu trabalho, a sua faculdade. Por quê? Porque a sua visão te dá tudo isso. Não perca isso. Não ame a Deus só na hora do louvor cantado. Não ame a Deus só na hora da pregação. Ame a Deus quando você está conhecendo mais dele e tendo prazer naquilo que ele criou. É sem parcialidade. Coração, alma, mente e força. Ou seja, todos os aspectos da vida humana devem ser depositados com alegria em adoração ao único e verdadeiro Deus. O que quer que façamos para Ele, se verdadeiramente vivermos assim, irmãos, se verdadeiramente vivêssemos assim por um único dia, seja o que nós estamos fazendo, pensando sobre Cristo, o reino de Deus já tinha sido estabelecido na terra como no céu. Que sejamos mais simples, que busquemos amar a Deus com tudo que somos por completo, que os nossos pensamentos estejam cativos à vontade de Deus e que nossas ações sejam condizentes com o que Deus espera de nós. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas deixem Deus os transformar pela renovação da vossa
mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fica de pé no seu lugar. Nós somos desafiados a pensar mais no Senhor e nas suas obras. Nós precisamos amá-lo com nossa mente. É impossível crer sem pensar. Então logo crer é também pensar. Crer também é pensar. Ame a Deus com todo o vosso entendimento. Amém? Feche seus olhos.